O que o Kahneman coloca? Em primeiro lugar, não podemos imaginar que a União Soviética trabalhe com a perspectiva de uma paz de longo prazo, de uma paz ainda mais permanente com potências capitalistas. Isso é uma pura ingenuidade. Agora, o interessante que o Kahneman argumenta é que isso não tem tanto a ver com um furor ideológico por parte do Stalin, ou seja, uma crença stalinista de que capitalismo e comunismo possuem uma contradição indissolúvel e que, portanto, uma nova guerra aconteceria e que tragaria a União Soviética. A questão não é tanto ideológica, diz o Kahneman. A questão é um pouco mais pragmática. A União Soviética é um Estado totalitário. A União Soviética é um Estado que precisa, para continuar existindo, para que esse regime brutal continue existindo, é fundamental que exista ameaça externa, que exista inimigo externo. A ameaça externa é muito importante para dar legitimidade, para dar força doméstica para o regime. Por isso, a ingenuidade imaginar que qualquer postura de cooperação dos Estados Unidos seja bem-vinda para a União Soviética. A União Soviética vai olhar isso como dado de fraqueza e vai tentar capitalizar-se diante dessa suposta fraqueza e obter vantagens. Porque não há uma possibilidade, uma perspectiva de paz permanente com um regime totalitário que necessita da ameaça externa para se legitimar. Muito bem, essa é a análise. Em resumo, essa é a análise que ele faz. Só que o longo telegrama traz uma análise e traz uma proposta de policy. Não é só uma análise. E que vai ficar mais clara ainda no artigo da Foreign Affairs, que eu comentei com vocês, de 47. O que fazer, então? Entrar em guerra com a União Soviética, destruir esse Estado estruturalmente belicista, que necessita desse inimigo externo para se legitimar, está fora de questão. Está absolutamente fora de questão. A questão não é, portanto, digamos assim, lutar contra a União Soviética, mas fazer com que as próprias contradições internas do regime implodam o regime. Como fazer isso, diz o Kahneman? O Kahneman argumenta que, naquele contexto, 46, 47, existiriam 5 grandes centros de poder no mundo. 5 grandes centros de poder militar e industrial no mundo. Centros de poder que ou já eram centros de poder industrial militar, ou que teriam uma enorme potencialidade para se transformar em centros de poder industrial militar. O objetivo fundamental dos Estados Unidos, portanto, seria o de impedir que esses centros de poder ficassem ou caíssem nas mãos da União Soviética. Quais são esses centros de poder? São 5. Um deles está na mão do inimigo, 4 deles não está na mão do inimigo. Estados Unidos, Grã-Bretanha, União Soviética, Japão e Alemanha. Grã-Bretanha e Estados Unidos fazem parte do bloco aliado. União Soviética é um desses centros produtivos de poder industrial militar que estão na mão do inimigo. Qual que é o objetivo estratégico fundamental que Washington deve ter, portanto? Impedir com que o centro japonês e o alemão, que possuem uma enormidade de mão de obra qualificada, um conhecimento técnico-científico impressionante, ambos os lados, cada qual à sua maneira, fossem incorporados pela União Soviética. Essa contenção é o cerne da proposta de containment que o Kahneman vai fazer. É preciso conter a União Soviética e impedir com que ela tenha qualquer tipo de influência, ainda mais hegemonia sobre esses 2 centros de poder. Perceba que o Kahneman, tanto no longo telegrama quanto no artigo da Foreign Affairs, ele não fala em containment universal. Ele não fala em lutar contra a União Soviética ou lutar contra a expansão do capitalismo em qualquer área do mundo. Muito pelo contrário. Ele argumenta, os recursos norte-americanos são escassos. Nós não podemos estar em todos os lugares, em todos os momentos.
impedindo a expansão do comunismo. Temos que concentrar na contenção soviética naquilo que é fundamental. E o fundamental é garantir o Japão e a Alemanha / Europa Ocidental. Isso é o fundamental. Como a gente vai ver nas aulas consecutivas, próximas aulas, a gente vai perceber que a política de containment vai começar a ser implementada pelo governo Truman. A doutrina Truman é, digamos assim, a metaforização do containment em retórica. Nós, Estados Unidos, apoiaremos, estaremos ombro a ombro em apoio a regimes livres, contra regimes totalitários, contra regimes que escravizam as suas populações. A doutrina Truman, portanto, é uma metaforização desse containment, mas ainda não é um containment universal, mas vai ganhar um caráter cada vez mais generalizado ao longo dos anos 50. Vide intervenções americanas na Ásia, vide intervenção, por exemplo, no Vietnã, entre outras regiões que a gente vai discutir em aulas posteriores. Mas o fato é, o argumento do Kennan fortalece esse grupo mais linha dura dentro do governo Truman e gradativamente os Estados Unidos, início meados de 46, começam a implementar uma política de containment. Vide o caso do Irã, os Estados Unidos apoiam decididamente o Irã contra as demandas territoriais soviéticas, no início de 46. Vide o caso da Turquia, os Estados Unidos apoiam decididamente Ankara contra as demandas soviéticas nos estreitos, e a União Soviética recua em ambos os casos, recua no caso do Irã e recua no caso da Turquia. Só que o containment ainda não estava, digamos, naquilo que o Kennan havia argumentado, porque o centro seria conter e garantir a Alemanha e o Japão para o lado norte-americano. Ele vai se completar em meados de 47 para frente. E qual que é o exemplo da política de containment que, digamos, vai consolidar as propostas do Kennan, pelo menos com relação à Europa? O Plano Marshall. O Plano Marshall é a garantia de que a Alemanha e a Europa Oriental vão se integrar econômica e politicamente ao Ocidente. Com a OTAN, também, no caso, militarmente ao Ocidente. Então, essa é a perspectiva norte-americana. Espero que segurem um pouco mais, eu sei que vocês já estão cansados e cansadas, mas teremos ainda mais duas questões finais e aí chegamos nas nossas considerações. Tá? Queria agora fazer alguns comentários sobre a perspectiva soviética. Falei bastante sobre a perspectiva norte-americana, agora eu queria falar um pouquinho sobre a perspectiva soviética. E há vários trabalhos que analisam documentação secreta soviética, particular documentação do Stalin com o Molotov, com o ministro das Relações Exteriores da União Soviética nesse período, e que são muito elucidativas para a gente entender o modo de operar, de pensar e de agir, em particular do Stalin. O trabalho que eu gosto mais nesse sentido é o trabalho do Vladimir Zubok. Zubok publicou várias obras nos anos 90 e nos anos 2000. A que eu gosto mais é uma obra que ele publicou em 96, chamado Dentro da Guerra Fria do Kremlin. Inside the Kremlin's Cold War. Uma obra absolutamente magnífica. E que o Zubok argumenta que para entender o modus operandi do Stalin em política externa é preciso levar em conta três questões. Primeiro, o Stalin era em vários aspectos um realista. Em que sentido? Só demandava e só pressionava por algo quando tinha clareza de que o equilíbrio de forças favorecia a União Soviética para obter os resultados positivos nesse sentido. Então ele não atuava sem saber, ou pelo menos sem ter uma certa certeza, mínima certeza, de que a União Soviética tinha um equilíbrio favorável para demandar o que estava demandando. Tem uma comunicação entre o Stalin e o Molotov em alta, que é fantástica nesse sentido. O Molotov se preocupa com o fato do Stalin ter aceitado a Declaração dos Povos Livres da Europa. Vocês lembram daquela declaração que garantia que a União Soviética daria autodeterminação e liberdade para os povos na Europa Oriental? A resposta do Stalin para o Molotov é: não se preocupe, o que importa é o equilíbrio de forças.
Ou seja, o que isso significa? Quem tem tropas na Europa Oriental? Quem tem condições de projetar poder imediatamente na Europa Oriental? É a União Soviética. Então, claro, é uma concessão retórica que foi feita para o Roosevelt em Yalta? É uma concessão retórica. A gente pode criar aí um simulacro de parlamento, um simulacro de plebiscito para dizer que estamos respeitando uma autodeterminação. Na prática, o equilíbrio de forças nos favorece. Essa é uma área estratégica para nós, que deixamos claro em vários encontros, inclusive com o próprio Roosevelt e o Churchill, os dois que nós discutimos, Teherã e Yalta. E nós temos que nos preocupar com esse equilíbrio de forças. Se nós não tivéssemos condições de projetar poder na Europa Oriental, aí a declaração de Yalta seria um problema. Como nós temos totais condições de projetar poder, não é um problema. Então, Stalin, em grande parte, era um realista. Segundo ponto muito importante que o Zubok levanta. O Stalin fazia uma ligação quase que direta entre territorialidade e segurança nacional. O Stalin dava uma importância enorme para território como uma garantia de segurança nacional. Daí o porquê de ele não abrir mão da Europa Oriental e, em particular, da Polônia, que gerou tantas disputas e tantas rusgas entre Estados Unidos e União Soviética. E um terceiro elemento que o Zubok levanta e que eu acho também muito interessante e que trabalhos mais antigos sobre policy making na União Soviética não levavam tanto em consideração como hoje se leva, é entender a ideologia marxista-leninista e stalinista não só como um instrumento para, digamos, mascarar interesses realistas, mas como algo que modifica o olhar do Stalin e de outras autoridades sobre como agir em termos de relações internacionais. Quer ver um exemplo interessante? O Stalin comenta várias vezes, o Molotov vai reproduzir isso também, e outras autoridades soviéticas a mesma coisa, de que a União Soviética teria uma gordura para atuar no sistema internacional pós-Segunda Guerra, sobretudo porque no final da guerra as rivalidades interimperialistas, e aqui como rivalidades interimperialistas pensando sobretudo Grã-Bretanha e Estados Unidos, as rivalidades interimperialistas dariam uma certa área de manobra para a União Soviética atuar e conseguir ganhos estratégicos em algumas regiões. Europa, Oriente Médio e assim por diante. E o Stalin ia além. Enquanto nós atrapalharmos interesses estratégicos fundamentalmente britânicos, os Estados Unidos tendem a não nos atrapalhar tanto. Então, na visão stalinista, a pressão sobre o Irã, por exemplo, é uma pressão que prejudicaria, sobretudo, empresas petrolíferas britânicas. E que os Estados Unidos, exatamente por uma rivalidade interimperialista, daria menor importância ou menor peso ao caso iraniano. A mesma coisa a Turquia, onde a influência britânica era grande. A mesma coisa que vai se dar na Grécia, e assim consecutivamente. Então, existe um aspecto realista, na visão do Zubok, que eu estou reproduzindo para vocês. Existe uma relação entre territorialidade e segurança nacional na atuação de Stalin, mas também há uma impregnação da ideologia marxista-leninista, na interpretação e na ação em termos de política externa. A ideologia não é só máscara, é uma crença de que determinados aspectos da realidade são compreendidos por ela e, portanto, podemos atuar sendo guiados por ela. Dois outros pontos importantes sobre a atuação soviética que eu gostaria de ressaltar. O primeiro é perceber como a União Soviética recua e recuou nesse contexto inicial aí de origens da Guerra Fria, como nós estamos caracterizando, como a União Soviética recua em pontos considerados importantes, mas não fundamentais para a segurança nacional soviética. O Irã é um exemplo, a União Soviética recua, a Turquia é outro exemplo. A Turquia é outro exemplo. Por quê? Você fala, bom, mas os estreitos não são fundamentais? São. Mas agora a União Soviética conseguiu alguns portos quentes importantes. A gente já citou o caso de Königsberg. A União Soviética, nesse momento, ocupa o norte da Coreia. Ocupa grande parte da Manchúria com apoio de guerrilheiros comunistas. Tem um apoio estratégico em áreas da Ásia que antes ela não tinha. Percebe? Então,
Claro que a passagem do Mar Negro para o Mar Mediterrâneo continua sendo fundamental, mas não era tão fundamental quanto antes, sobretudo no período czarista, onde portos quentes não existiam. Então, recuar numa situação que é importante, mas não fundamental, a gente vai encontrar em vários casos aí nesse início da Guerra Fria por parte da União Soviética. Agora, a União Soviética não recua, o Stalin não recua, e esse é um ponto central para nós, em aspectos considerados fundamentais, ou seja, que envolvem a segurança nacional soviética diretamente. Quais aspectos são esses? O Japão é um desses aspectos, que eu não vou ter condições de hoje aprofundar, mas na aula seguinte, como a gente vai falar bastante de Guerra Fria na Ásia, a gente vai recuperar um pouco o caso japonês. Mas mais do que o Japão, quem que é fundamental e que a União Soviética não recua, e por não recuar, gera a dinâmica do início da Guerra Fria. Um dos aspectos fundamentais para gerar essa dinâmica do início da Guerra Fria. A Alemanha. A União Soviética não recua e toma uma postura bélica bastante forte, bastante agressiva com relação à Alemanha, como nós veremos agora nessa análise que eu apresentarei para vocês sobre a questão alemã. Como eu disse, esse é o momento final da nossa aula, usando um pouco a questão alemã como uma metáfora, né, como um exemplo dessa Guerra Fria que se inicia. E tendo em vista tudo o que nós comentamos sobre perspectiva de longo prazo, perspectiva de curto prazo, perspectiva soviética e norte-americana, agora a gente tenta reunir tudo isso para olhar o caso alemão. Começando lá do final da Segunda Guerra. Qual era a abordagem, qual era a perspectiva que Estados Unidos e União Soviética tinham para com a Alemanha? Era uma perspectiva semelhante. Era uma perspectiva convergente no final da guerra. Qual que era essa perspectiva, pessoal? A Alemanha, no início até uma discussão de desmembramento, né? Stalin era um defensor disso, desmembrar a Alemanha. Mas, posteriormente, essa posição, mais por oposição britânica, ou seja, a Grã-Bretanha fala em desmembrar, mas não desmembrar em tantos pequenos estados como Stalin chega a sugerir, tá? Mas mais por oposição da Grã-Bretanha, essa posição vai diminuindo, até que não se fala mais em desmembramento. Em alta já fica claro isso, não vai se desmembrar a Alemanha. Só que, mesmo não se falando mais em desmembramento, a posição continua parecida, porque se fala em acabar com o status de grande potência da Alemanha. Acabar com qualquer possibilidade da Alemanha ser uma potência militar, obviamente não vai ser uma potência militar, não pode ser uma potência militar, e mesmo industrial.